Janeiro deixa 5 pessoas mortas, arrasta carros e desliza barreiras. A greve da Polícia Civil de Pernambuco. O que é que os agentes reivindicam? A visita de Bolsonaro na Rússia. O presidente russo Vladimir Putin, neste mesmo dia de hoje, decidiu retirar parte das tropas das proximidades da fronteira com a Ucrânia. Veja também as informações sobre o que uma empresa atacadista falou sobre supostas e suspeitas transações com o governo de Pernambuco e referentes a um terreno. Robinho não vai ser preso no Brasil pelo suposto estupro que ele cometeu na Itália, mas se sair do país vai ser extraditado para o país italiano. E ainda as informações sobre a morte de um grande nome do jornalismo brasileiro, Arnaldo Cabral. Mas punir os culpados não resolve nada. A médio prazo, devemos pedir a Deus ou a Alá que Bush e a direita americana não enlouqueçam pela paranoia para a felicidade da voraz indústria de armamentos. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. Agora há pouco recebemos a informação de que uma forte chuva castigou a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. A Defesa Civil do Estado, confirma até o momento 5 mortes e que há várias pessoas feridas e soterradas. Uma barreira teria deslizado num bairro Alto da Serra, no morro, que foi o Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Carros também foram arrastados na forte enxurrada que castigou a cidade. Segundo os meteorologistas, o nível da chuva que caiu hoje à tarde e que vem caindo desde o começo de fevereiro ultrapassou a expectativa esperada para todo o mês. Novas informações sobre este assunto a gente pode dar aqui ainda nessa edição do Expresso Direto, caso haja alguma atualização. Nós vamos agora tratar para vocês sobre a greve da Polícia Civil de Pernambuco. Os policiais deflagraram a greve no começo da noite de ontem em assembleia. Os agentes reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A greve, que é proibida por lei, já que policial não pode fazer greve, tem como finalidade alertar a população sobre eventuais irregularidades que estariam acontecendo na alta cúpula da categoria e também junto com o governo do estado de Pernambuco. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e aumento salarial. O governo de Pernambuco ofereceu um reajuste classificado pela categoria como insuficiente. Os agentes ainda querem investimentos na Polícia Civil, o que não acontece. A Polícia Civil de Pernambuco é responsável por apurar e investigar casos criminais. É ela que desenvolve os inquéritos policiais dos casos. Alguns inquéritos se tornaram polêmicos, como no dos casos Serrambi e da menina Beatriz. O risco de insegurança em todo o estado com a paralisação é alta. Um representante do sindicato que não quis se identificar revela, abre aspas, a polícia hoje é muito desvalorizada. O governo do estado tem cuidado mais de matérias físicas e, em contrapartida, desvalorizando assim sua tropa, onde não se tem hospitais com qualidade para nos atender, fecha aspas. Ele ainda revela que o governo paga com salários em defasagem. A categoria policial de Pernambuco recebe o pagamento salarial em 4 etapas, denominadas de A, B, C e D. Segundo o sindicato, um funcionário raso que recebe o salário na categoria D recebe mais que alguém com cargo maior do que nas demais categorias, gerando uma desestabilização salarial no setor.
A Polícia Civil relata que o aumento na criminalidade em Pernambuco se deve por essa falta de investimentos na categoria, o que acabou pondo um fim trágico ao Pacto pela Vida, que ainda segue como um programa de combate ao crime organizado, mas muito mais frágil. Os grevistas sabem que a Polícia Civil não pode fazer greve. Em 2017, um movimento semelhante terminou com a exclusão da corporação e até prisão, mas o motivo da categoria em manter o movimento é, segundo este representante do sindicato, abre aspas, devido ao envolvimento político, a tropa já não aguenta mais bater de frente com o governo do estado, já que os líderes do movimento são levados a barganhar por interesses próprios, fecha aspas. Ou seja, de mãos atadas, os policiais preferem fazer a greve para alertar a população do descaso e supostos atos de corrupção que acontecem dentro da Polícia Civil envolvendo o mundo político do governo estadual. Além do risco de aumento da criminalidade em Pernambuco, existe também a questão da falta de a inviabilidade no atendimento das delegacias para a população. É um movimento sério, é um movimento que precisa de um olhar mais atencioso, principalmente do governo do estado, porque isso pode desencadear mais uma crise para o estado já tão decadente que infelizmente se encontra o estado de Pernambuco. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Moscou, na Rússia. Ele deve se encontrar com o presidente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir, segundo o governo federal, questões envolvendo os dois países. Estas imagens foram divulgadas pelo presidente da República em suas redes sociais, onde mostra Bolsonaro de máscara chegando a Moscou, desembarcando do avião da comitiva presidencial. O presidente brasileiro chega justamente no dia em que a escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia ganha uma perspectiva, vamos dizer assim, positiva. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou hoje a retirada parcial, uma pequena parte ali das tropas russas próximo à fronteira com a Ucrânia. Algumas atividades bélicas do exército russo que estavam acontecendo na Bielorrússia foram finalizadas e os militares voltaram para seus campos de treinamento, seus quartéis na Rússia. E isso é observado com muita perspectiva positiva em relação ao fim dessa tensão na península ucraniana. Isso porque desde os últimos dias nós vemos assistindo a uma escalada de tensão, uma ameaça iminente de invasão russa à Ucrânia. Além disso, o governo russo hoje disse que vai seguir manter ali as tentativas de diálogo para pôr fim a essas questões de tensão que acontecem entre a Rússia e a Ucrânia. No fim da tarde de hoje, no horário de Brasília, o presidente americano Joe Biden voltou a falar sobre essa tensão. Disse que este possível recuo da Rússia é visto com bons olhos, porém, o presidente americano colocou cautela e voltou a ameaçar a Rússia, dizendo que se a Rússia invadir a Ucrânia, vai ter sanções severas contra os russos, tanto financeiras quanto também de outras tratativas comerciais que a Rússia tem com outros países do Ocidente. E a seguir você vai ver, Robinho pode ser preso, mas não no Brasil. Entenda a situação depois do intervalo. E você vai ver também as informações sobre a morte do jornalista Arnaldo Jabor. E como é que foi a resposta do mercado atacadista de Pernambuco sobre a devolutiva de um terreno que está sendo investigado por conta de ter sido feito uma transação irregular com o governo do estado. A gente volta já.
A rede de atacados Novo Atacarejo de Pernambuco falou sobre os questionamentos da deputada estadual Priscila Krause sobre um terreno próximo ao Terminal Integrado de Passageiros, que fica na BR-408. No fim do ano passado, o Novo Atacarejo tinha arrematado este terreno num processo de venda do governo do estado para a empresa, sem licitação, o que deveria acontecer. Pouco tempo depois, devolveu o terreno, sem mais nem menos. A deputada Priscila Krause reivindicou questionamentos sobre valores e formas da transação e o motivo da compra do terreno público ter sido feito sem licitação, como se deve ser feito. O terreno em questão se localiza na BR-408, no município de Moreno. Esse terreno fica próximo ao Terminal Integrado de Passageiros, o TIP, já no Recife. O terreno de 5,7 hectares seria usado pela atacadista como um centro de distribuição para suas lojas, onde a promessa seria gerar 200 empregos diretos no seu primeiro ano e mais 200 no seu segundo ano. A licitação foi feita em rápida aquisição e sem concorrência, sendo adquirida pelo Novo Atacarejo em outubro e sendo devolvida 2 meses depois. Em 22 de dezembro, a empresa desistiu do terreno, assinando a devolutiva no dia 30 de dezembro. A devolução foi publicada no Diário Oficial do Estado em 4 de janeiro deste ano. Tudo sem burocracias nem licitações. Um dos responsáveis pela marca, Daniel Costa, revela em nota que a decisão de devolver o terreno se deve por uma mudança estratégica da empresa, que quer aumentar seu número de lojas pelo estado. Segundo a nota, o novo terreno já estaria sendo arrematado pela empresa para construir um centro de distribuição maior, gerando 500 empregos diretos no primeiro ano e duplicando o número no segundo ano. Apesar deste esclarecimento, o dono do Novo Atacarejo não explicou como foi feita a transação e nem disse o motivo do governo do estado ter vendido o terreno público sem licitação. O governo de Pernambuco não quis comentar o assunto. A justiça italiana determinou que o atacante Robinho seja extraditado para a Itália. Como o Brasil não extradita os seus civis, Robinho pode ficar em liberdade aqui no Brasil. Porém, se ele deixar o país, ele é preso. Robinho não deve ser preso no Brasil, já que o país não extradita seus civis. Entretanto, caso Robinho saia do Brasil, ele deve ser conduzido à Itália para cumprir pena por lá. Robinho foi condenado nas instâncias judiciais italianas por estuprar uma albanesa junto com amigos numa balada de Milão em 2013. Na época, o jogador atuava no Milan. Robinho se defende dizendo que o ato sexual coletivo foi feito sob consentimento da vítima, o que não foi provado. A equipe que comanda o reality show da TV Globo Big Brother Brasil decidiu no começo da tarde de hoje expulsar a participante Maria do reality. Ontem à noite, durante o chamado Jogo da Discórdia, durante o quadro do Jogo da Discórdia, Maria teria acertado a cabeça da participante Natália com um balde. O Jogo da Discórdia fazia com que uma pessoa que vencesse ali uma certa disputa desse um banho de água suja no outro participante. Na hora em que Maria foi dar esse balde de água na participante Natália, ela acabou acertando a cabeça da participante adversária. As imagens foram analisadas várias vezes pela equipe do programa, que viu intenção da participante Maria em acertar a cabeça de Natália. Por isso, ela descumpriu um regulamento do reality e acabou sendo expulsa do programa do Big Brother Brasil. Vamos agora aos números da pandemia no país. Nas últimas 24 horas, segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa liderados pelo portal de notícias G1, o Brasil registrou 909 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 123.827 casos novos foram diagnosticados. No total, o Brasil tem 639.8
822 mortes por conta da Covid e 27.664.958 pessoas que pegaram Covid-19 desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes está em alta de 30% em relação a 14 dias. Em relação à média móvel de casos, estamos em tendência de queda, uma queda que chega a 29% relacionado aos últimos 14 dias. Segundo a curvatura de mortes por estados divulgados pelo consórcio, estão em tendência de alta 20 estados: Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 6 estados estão em tendência de estabilidade. São Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Roraima e Ceará. O estado do Amazonas é o único estado que apresenta neste momento tendência de queda no número de mortes por Covid. Números da vacinação. Segundo o consórcio, 152 milhões,815.080 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Em relação à porcentagem da população adulta, 71,13% da população já está vacinada. Em relação a toda a população vacinável, que a partir dos 5 anos, temos 76,35% de pessoas vacinadas. Em relação a pessoas que tomaram a segunda dose, que receberam a dose de reforço, gente, eu vou corrigir agora aqui a informação porque atualizou aqui, eu só consegui entender aqui agora, né? Os números que eu dei anteriormente, que eu vou repetir de novo, são de números de pessoas que estariam totalmente imunizadas, ou com a segunda dose, ou com dose única, que foram 152.815.080 pessoas. Cerca de 76,35% da população vacinável em nosso país. Pessoas que receberam a dose de reforço foram 57.222.626 pessoas, o equivalente a 35,37% da população acima de 5 anos do nosso país. Estes foram os números atualizados e corrigidos para vocês aqui no Expresso Direto. E a seguir você vai ver as informações sobre a morte do jornalista Arnaldo Jabbour. A gente volta já. O Tribunal de Contas da União decidiu agora à noite em aprovar a primeira etapa da privatização da Eletrobras, nos moldes desejados pelo governo. A intenção do governo federal é incluir a operação de desestatização da Eletrobras até o mês de maio deste ano. O relator do processo, ministro Haroldo Cedras, teve seu voto acompanhado por outros 5 ministros, que seriam Walter Alencar Rodrigues, que determinou o voto da maioria. Além deles, também votaram pela aprovação
da Eletrobras, os ministros da desestatização da Eletrobras, os ministros Benjamin Zinler, Raimundo Carreiro, Augusto Nardes e Jorge Oliveira. O único ministro apto a votar neste caso, que a corte tem 9 ministros, mas ficaram aptos para votar, neste caso 7. O único que não votou a favor da desestatização foi o ministro Vital do Rego, que defendeu a correção da outorga da Eletrobras em 63 bilhões de reais. Isso aí é a primeira etapa do processo de desestatização da Eletrobras, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de prosseguir com o processo criminal contra Sarir Gaspar Corte Real, no caso da morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que acabou caindo do 9º andar de um prédio no centro do Recife em junho de 2020. O STJ manteve a ação penal contra Sarir e com a exceção do voto do ministro Miguel Otávio de Santana, que alega que a morte do menino não era previsível e que o caso não tinha sido constatado o caso de abandono de incapaz, a qual Sarir foi instaurada no inquérito. A mãe de Miguel Otávio, Mirtes Renata, classificou esta fala do ministro do STJ como uma fala que teria sido infeliz, até porque, segundo a própria Mirtes, diz, abre aspas, o ministro fala dessa forma porque não foi um filho dele, mas Sarir foi derrotada no STJ. Para mim é uma vitória não aceitarem o arquivamento. Estou firme e vou permanecer firme na luta e a gente vai continuar lutando, pedindo justiça por Miguel. E o que aconteceu hoje é mais uma certeza de que nossa vitória está perto de chegar. Fecha aspas. Essas foram as declarações da mãe do menino Miguel Otávio, Mirtes Renata, então empregada da Sarir, no caso da tragédia envolvendo o menino Miguel em junho de 2020. Vamos seguir acompanhando também esse caso. E hoje, de madrugada, morreu um dos grandes nomes do jornalismo, da literatura e do cinema novo brasileiro, Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor estava internado no Hospital Sírio-Libanês no centro de São Paulo desde dezembro, quando sofreu um AVC. Jabor faleceu por volta da meia-noite. O jornalista era cronista e cineasta. Dirigiu o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986. Desde 1991, era colunista dos telejornais da Rede Globo, tendo destaque para participações no Jornal Nacional nos anos 90 e no Jornal da Globo até seus últimos dias. No cinema, dirigiu 7 longas, 2 curtas e 2 documentários. Era fascinado pelo realismo. Foi também técnico sonoro, cronista e crítico de cinema, formando-se na área pela Itamaraty Unesco. Seu primeiro documentário foi Opinião Pública, de 1967, contando como o próprio brasileiro vivia sua realidade. Tinha como inspirador Nelson Rodrigues. Se afastou do cinema em 1990 devido ao que, segundo seu site, classificou como ações de sucateamento do cinema nacional por parte do governo de Fernando Collor de Mello. Passou a se dedicar ao jornalismo e literatura, ingressando na Globo em 91. Seu último comentário saiu em 18 de novembro do ano passado para o Jornal da Globo, quando falou sobre supostas interferências nas provas do Enem. Bolsonaro achincalhou o Enem. Ele interferiu e disse que o Enem poderia servir a ativismo político de inimigos do governo e que agora o Enem teria a cara do governo. Mas qual é a cara do governo? Estamos em crise econômica e política e, no entanto, o Bolsonaro indica como sérios problemas a ideologia de gênero e a sexualidade. Isso. Desde que entrou, sempre disse que crianças eram corrompidas nas escolas e que ideologia de gênero era uma forma de esconder perversões. E isso culminou na ridícula piada no Catar, diante de líderes do país, de que o secretário de Cultura era hétero. Tudo culminando na risada que parece um esgar
Na realidade, a preocupação do Bolsonaro com essas questões é uma maneira de fugir de problemas sérios que dariam muito trabalho para enfrentar, tais como economia, saúde, desmatamento. É mais fácil atacar a cultura e a educação, de modo a manter fiéis os seus seguidores mal informados e felizes. A cultura foi encerrada sob o mandato do tal ministro hétero. A educação do Milton Ribeiro fez absurda devassa ideológica no Enem. Assim veremos que a derrocada real do país, que já tinha índices alarmantes, será ocultada por delírios morais até o fim de 22, desde que seja o fim. Arnaldo Jabor nasceu no bairro da Rocha, no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1940. Deixa filhos e netos. Democrática. Foi abalada também a crença na razão ocidental. A democracia foi atacada pela teocracia. Política e religião se uniram dentro dos terroristas suicidas. Para o fundamentalista do Islã, a morte pode ser um prêmio, uma gloriosa subida ao paraíso. Vai mudar também o ritmo da globalização da economia e da política, porque é incrível, mas através deste horrendo crime, o mundo dos loucos e miseráveis se fez presente no Ocidente capitalista. Daí, a América terá de examinar os deveres de sua liderança. É claro que vai haver retaliação, é inevitável. Mas punir os culpados não resolve nada. A médio prazo, devemos pedir a Deus ou a Alá que Bush e a direita americana não enlouqueçam pela paranoia para a felicidade da voraz indústria de armamentos. Finalmente, vamos esperar que a América não esqueça que a sua potência pressupõe paciência com o atraso e com o irracionalismo. O Islã não vai mudar nunca. O Ocidente, sob a liderança da América, é que terá de ser racional e benevolente com as diferenças culturais do mundo. Do contrário, o século XXI pode virar uma infinita viagem de sangue e terrorismo. Um grande crítico, um grande comentarista, um grande cronista, um grande colunista, grande cineasta, grande escritor e grande jornalista, que vai fazer falta com seus comentários únicos, ácidos, informativos e inesquecíveis. Expresso volta amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você.